Quem não deve, não teme. Essa é a grande verdade. Incrível o trabalho dos homens da Rouba Bancos. E o Aqui Agora junto. O Aqui Agora... Agora, se ele não quer aparecer, alguma coisa acontece. Vamos mostrar. Nós estamos ao vivo, isso aqui não é armação não, Ratinho. Agora o senhor vem com piadinha, eu tô fazendo um trabalho sério aqui. Peraí, segura aqui, o senhor não vai... Peraí, segura aqui, a gente tá aqui pra resolver o problema. Tá? Eu quero evangélico, seu Jair. Olha só, ele quer pegar a arma aqui. A gente vai chamar a polícia. O problema é o seguinte, Ratinho, aqui tá complicado. Um esquema de exploração sexual de crianças aqui na cidade. Peraí, solta o fio aí. O senhor solta o fio. Então solta o fio, solta o fio. Pode, marca aí, eu não tô empurrando. Pode marcar. Peraí, o senhor não me empurra. Pô, mostra aí para o Brasil que ele tá me empurrando. Eu tô chegando educadamente. Mas exatamente, lógico. Pelo menos honestamente. Agora, senhora, pelo menos honestamente, porque a gente não tá enrolando ninguém. A gente não tá lesando ninguém. Não é dessa forma que vocês ganham o pão de vocês? Silvio, só um minutinho, posso trabalhar um pouco? Posso trabalhar um pouquinho, Silvio? Tudo bem? Como é que você tá vendo esse momento de confraternização das famílias do SBT aqui no Tiane? Claro, eu tô vendo isso com muita alegria, porque são os funcionários do SBT, os meus colaboradores, que vieram ver um espetáculo de categoria internacional. Herbert de Souza! Oi, Herbert, tudo bem? A gente abre aqui a nossa participação com essas feras da televisão. Vamos conversar com o nosso primeiro ouvinte através do 7081-1134. Alô, boa tarde. Alô, meu Brasil! Estamos no ar na sua TV com o nosso programa Herbert Show. O apóstolo tem um carinho muito grande por você, orou por você quando você estava ali no Palmeiras, São Paulo. Mas a tua maior conquista, claro, como atleta, conquistou títulos, mas está nos pés do Senhor, é a maior delas, é Pierre? Sem dúvida, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Foi ter me rendido a esse Jesus maravilhoso, esse Jesus que restaura, esse Jesus que salva e que nos dá a vida eterna. A subida do apóstolo Valdemiro Santiago, junto com um batalhão de bispos e pastores, pastoras, ele dá uma parada. Dá uma parada porque não é fácil. Olha aí, o apóstolo não aguenta, uma mochila muito pesada e pede água. Ai. Ué. Apóstolo, toma uma água. Eu nem me atrevo a falar com ele, porque ele teve que sentar, gente. Teve que sentar, o povo rir, porque ele está carregando esse peso todo. Eu não me atrevo porque não é brinquedo, não. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso encontro de todo final de noite. Programa Ponto de Equilíbrio. Acesse nosso site www.programa.deequilibrio.com.br. Lá você tem acesso ao Facebook, ao Twitter, você pode mandar seu e-mail, pode assistir já os programas que se encontram disponíveis, pode criticar, elogiar, sugerir. Acesse nosso site www.programa.deequilibrio.com.br e mande seu e-mail contato@programa.deequilibrio.com.br. E nessa noite recebo um grande amigo, um grande prazer receber uma figura que você já conhece. Então hoje vai ser muito fácil porque quem vai fazer o programa é ele, eu só vou escutar e aprender. Herbert de Souza. Meu irmão, muito obrigado por ter vindo, por ter aceito. Obrigado você pelo convite, Denis. É um prazer enorme. A vida do Herbert é uma correria aqui, você o acompanha diariamente aqui na programação. E ele abriu mesmo assim um espaço aí na correria do dia a dia dele para poder atender a você, ao nosso telespectador. Herbert, vamos falar um pouco da tua carreira. Vamos lá. Do homem Herbert, o jornalista, da vida dele. Como é que começou a mosquinha de televisão, de jornalismo? Quando é que foi? Denis, primeiro que tudo, eu quero lhe agradecer o convite, a sua equipe, Lisboa, a todos. E dizer que estou feliz de estar aqui. A paz para todos que acompanham esse programa com muita audiência, um programa bem elaborado, bem feito. Denis, a vida não é fácil. Você sabe que não é fácil para quem nasceu num estado, uma metrópole como São Paulo, já não é fácil. Imagine para quem nasceu no sertão
do Rio Grande do Norte, numa cidade que hoje tem em torno de 6.500 habitantes. O nome é até curioso, você vai gostar. O nome da cidade que eu nasci é Equador. Equador. Que não é o Equador, nome do Quito, país. É o nome do país, né? Mas é uma cidade que fica a 282 quilômetros de Natal, capital do Rio Grande do Norte. E eu falo, Denis, que o jornalismo, o radialismo, está no sangue das pessoas. A faculdade, ela te prepara, ela te ajuda, aliás, ela te aperfeiçoa, mas não deixa o vocacionado totalmente pronto para o mercado. Então eu acho que você, em tudo, para você ser razoável, para não dizer bom, porque seria pretensão, você tem que gostar, tem que estar no sangue. Então, o rádio, a televisão, eu nasci com esta vocação, com 7, 8, 9 anos de idade. Você fez rádio, Herbert? Eu fiz rádio. Parece que é a escola de todo mundo, né? É a grande escola, é a grande escola, Denis. Hein? O rádio, para aqueles que estão cursando jornalismo, rádio e TV, eu diria para você, procure fazer rádio. Rádio é a grande escola, né? Eu diria que o pouco que eu aprendi foi o rádio que me deu a cancha de improviso e muito mais. Eu fiz de tudo no rádio. Aí começa, quando morava lá em Equador, na cidade que eu nasci, fiquei até 16, 17 anos, eu fazia locução de carro de som, né? Mas antes disso eu dormia ouvindo as rádios, Globo, Rádio Tupi do Rio de Janeiro, Rádio Verdes Mares de Fortaleza, Rádio Clube do Recife, e fui gostando, aquela coisa me dava vontade, e até que em 1983 para 84, eu vou resumindo aqui, meu pai era motorista do então governador do estado na época, José Agripino, né, que hoje é senador, e levava a família para morar numa cidade maior, numa capital como Natal, e lá eu começava profissionalmente no rádio. E aí fui para a televisão, e hoje, graças a Deus, estamos aqui, já passamos em algumas emissoras desse país. A história é longa, em televisão é tempo, teu programa é tempo, eu estou fazendo um resumo, mas fica à vontade, se tiver alguma dúvida, a gente está aqui para esclarecer. Vamos falar um pouquinho da televisão. Você trabalhou em televisão há muito tempo, eu também trabalhei muitos anos em televisão, e a gente sabe que, principalmente o jornalismo na televisão, ele tem que ser tratado de uma forma séria, uma forma competente e coerente. E que, infelizmente, nem todos tratam dessa forma o jornalismo. Acaba, às vezes, renegando para o segundo plano, ou senão não é a prioridade da emissora, ou senão algumas trabalham mais para um lado do que para o outro. Quais foram as dificuldades que você encontrou, Herbert, para poder desenvolver o jornalismo pleno? Foram muitas. Como eu lhe falei, não é fácil você sair de um estado, de uma cidade pequena, do sertão do Nordeste, e conquistar um espaço. Mas eu costumo dizer, Denis, a luta ela nunca acaba. Você nunca pode achar que você está 100%. Né? Não existe a zona de conforto. Não. Todo dia tem um novo desafio. Por mais que você tenha passado por algumas emissoras importantes, mas é essencial que você mantenha a humildade, que você está sempre aprendendo. Por exemplo, esse bate-papo que eu estou tendo aqui no Ponto de Equilíbrio, a gente está aprendendo junto. Né? Algo de novo vai surgir. É sempre assim. Eu procuro fazer bem à vontade, assim como você está fazendo mesmo, no improviso, não é nada muito programado. Eu me sinto muito bem à vontade assim. As dificuldades são inúmeras, porque a nossa profissão de radialista, de jornalista, você sabe como em todas as profissões, Denis, ela é muito concorrida, é uma concorrência muito desleal, é uma puxação de tapete, como em toda empresa, em todo lugar, muito grande, e às vezes as pessoas, os profissionais não confiam no seu taco. E aí é onde está o segredo das coisas, de você evoluir, de você caminhar e de você chegar. Você tem que confiar, em primeiro lugar, em Deus. Eu sempre, mesmo quando não professava fé evangélica, eu era muito temente a Deus, embora desobediente em algumas coisas, até ter um encontro real com Deus, né? E eu sempre foquei aquilo que eu queria, mas encontrei muitas dificuldades, pessoas desleais, querendo subir nas suas costas, né? De uma certa forma, subir de qualquer maneira, puxando o tapete. Não é o melhor caminho, não é a melhor trilha. Se você tem a sua capacidade, se você sabe onde você pode chegar, você vai chegar. Você pode enfrentar muitos obstáculos, as pessoas podem tentar te derrubar, mas se você manter a humildade, confiar em Deus e ir avante, você vai seguir, você vai em frente. Se você não tiver essas essências que eu estou passando aqui, você não vai a lugar nenhum.
Você não sobrevive porque é um mercado complicado, como em todos os mercados, todas as empresas, você sabe, há concorrência. Mas é preciso perseverar, ir avante, não ter medo, encarar os desafios. Agora imagine, você sai do Nordeste, da cidade, como eu te falei, sertão do Rio Grande do Norte, sotaque hiper carregado. Há um preconceito, no começo existia um preconceito muito grande. Principalmente naquela época, né? Exatamente. Hoje o gelo foi quebrado, né? Graças a Deus, com muita luta, a gente conseguiu conquistar um pequeno espaço, estamos lutando. E, Denis, é você focar, é ter fé em Deus e avante, porque tem espaço para todo mundo. E essa mídia moderna? Nós estivemos aqui com o Boris falando sobre isso. Boris, um abração. E a gente falou muito sobre esse fenômeno que vem acontecendo no jornalismo, na mídia eletrônica de um modo geral. Você acha que os dinossauros estão acabando? Aquele tipo de jornalismo, o escrito, o tradicional, aquele tipo de repórter que só sabia atuar dentro de um setor, de um espaço, esses dinossauros estão mesmo acabando? Eu não diria acabando, mas eu sempre acreditei, Denis, no jornalismo real. Eu sou da escola do Aqui Agora, não posso negar isso para ninguém. Gosto muito do Aqui Agora, foi através do jornalismo popular. O Hilton Franco, né? No plano sequência, o Hilton Franco, Marcos Wilson, que hoje é um executivo da Odebrecht, né, mas que dirigiu o jornalismo do SBT muitos anos. E quando eu vim para São Paulo a convite do SBT, foi para fazer o Aqui Agora. Então você nunca pode cuspir no prato que você comeu. O que precisa é ser melhorado. Ou seja, é difícil fazer o plano sequência na televisão. Fazer o quadrado, o 3x4, você vai. O plano sequência é um formato muito complicado para se assimilar, você improvisar na hora. E hoje eu diria, a Rede Globo, você sabe que sempre teve aquele padrão, quadradinho, o Jornal Nacional, não podia mostrar o fio, você não podia mostrar o papel no ar, teve casos de demissões. Câmera nervosa. Isso, de demissões na Globo, né, por conta de um apresentador que estava pegando papel ou comendo um biscoito e vazou ali, demissão. E hoje você pode ver, a Globo hoje persegue o natural na televisão, o plano sequência, claro, melhor elaborado, mais bem feito, com uma estrutura por trás, né, global, mas é o que eles perseguem hoje. Hoje eu acredito que tem alguns diretores acompanhando alguns repórteres no início, seja natural, gesticula. Pode ver que os apresentadores da Globo hoje, Jornal Nacional, o William Bonner, a Patrícia Poeta, ela pode ver que todos os apresentadores da Globo procuram gesticular. E até eles pegarem... conversar entre eles, que não existia, né? Não tinha. Que de repente o Bonner vira lá, eu comecei a achar, olha, tem tal coisa. Comentando, né? Ninguém imaginava isso há 10 anos atrás. Nunca. E até pegar isso, você vê que em certos momentos fica falso. Ou seja, fica artificial. Porque o natural é natural, em qualquer circunstância. Eu fico feliz, né? A Globo hoje já não tem mais aquele padrão. Se você vê o jornalismo da Globo, SPTV, RNTV, RNPE lá em Pernambuco, RNPB lá na Paraíba e por aí vai, né? SPTV aqui, você vê que já não tem mais aquele padrãozinho. Isso é bacana. Eu não diria que está ultrapassado, mas dá para você fazer um molho. Dá para você juntar as duas coisas, qualificar sem perder a essência do naturalismo. Eu acho que hoje o apresentador, o jornalista, ele tem que conversar, interagir com quem está em casa. A internet está aí. É como você falou, há 10 anos a internet não tinha a velocidade que tem hoje. A TV a cabo está aí. Há 10 anos nós dávamos 40 pontos no SBT, eu fiz parte do programa do Ratinho, era repórter lá. Hoje, quando dá 10 pontos, é motivo de muita festa. Não, e ninguém mais vai dar 40 pontos. Não dá, não. É um fenômeno que hoje verdade. A televisão brasileira, a televisão mundial vem passando por isso. O Jornal Nacional, na década de 70, de 80, chegou a dar 85 pontos. É verdade. Teve novela que deu 95 pontos, novela Globo. Não é que a Globo caiu ou a emissora A, B, C, D subiu. Ninguém mais vai dar 80 pontos porque as opções hoje são enormes. Você tem um controlinho ali que toda hora você põe onde você quer, Você tem 30, tira. 40 canais, você tem internet o tempo inteiro, você tem filmes, você tem os canais de satélite, você Verdade. tem Muitas opções. N opções. Quer dizer, não é que a Globo não vai dar mais 80, ninguém mais vai dar 80 pontos sozinho. Isso Acabou. é verdade. Uma época que está ultrapassada, não vai existir mais. Isso não vai acontecer mais. Né? O que a gente vê hoje
uma audiência considerável de uma novela, quando é muito bem feita, uma novela de época, etc. A Globo, que tem essa especialidade, não estou fazendo propaganda da Globo, não. Mas tem que dar um exemplo, foi quem, o jornalismo padrão, etc. Eu acho, Denis, que isso é bom. Isso é bom. Né? A velocidade da informação, ela chega com muito mais rapidez. A internet hoje é uma coisa fora de série. Né? Quem diria há 10 anos passados que a internet seria o que é hoje, ou há 15 anos, nunca. Né? E você sabe que agora mesmo tivemos algumas manifestações no país recente e foram todas trunfos da internet, né? Começaram ali nas redes sociais, você vê a força do que é a internet, a própria TV fechada, cabo, hoje tem uma força violenta e eu acho isso muito bom. As redes sociais. Porque democratiza, né? Democratização. As redes muito sociais bom. são um fenômeno. Verdade. Vamos voltar a um ponto que muita gente critica, uns agradam, outros não. Eu, particularmente, nunca tive nada contra isso, inclusive nas emissoras que eu dirigi, eu não achei que tinha problema nenhum, mas você falou do Aqui Agora. Falei. Então, a história do jornalismo policial, o jornalismo que o pessoal fala, não, isso é sangue, é só violência. E isso daí começou com o Aqui Agora, depois tiveram N programas na televisão brasileira, que é lógico, atraía pela audiência que dava. Quer dizer, tem gente que gosta de assistir, isso é inegável. Porque se dá audiência, tem gente assistindo. Tem gente que gosta que está assistindo. Como é que você encarou essa parte do jornalismo policial e o jornalismo, como muitos falam, violento, que só denigre a imagem da cidade ou do país? Você acha que é isso mesmo ou você está mostrando a realidade na rua? Não, a realidade ela tem que ser mostrada. Né? Nós vivemos num mundo muito violento. Né? As coisas acontecem e precisa, né, chegar até o telespectador. Eu diria para você que igual Aqui Agora nunca mais vai existir. Eu diria que muita gente fala, não, mas o povo tem a memória curta. O povo não tem a memória curta. A mídia tem a memória curta. O Aqui Agora era nada mais, nada menos do que um show de notícias. Não era só sangue e violência, não. Tinha a parte policial, mas o Aqui Agora era um show de notícias. Era defesa do consumidor, esporte, mostrava o lado artístico, mostrava o lado policial. Tanto é, vou citar alguns nomes. Gil Gomes, polícia. Celso Russomano, consumidor. Madalena Bonfilholi, emoção. E por aí vai. Eu fazia no geral, né? Eu fiz parte daquele time, fazia o geral e aprendi muito. O Homem do Sapato Branco, era mais aqueles, os problemas urbanos, os conflitos de famílias, né? Então Aqui Agora era um show de notícias. Nunca na televisão surgiu algo parecido com Aqui Agora. Tentaram copiar. Muito mal feito. O show de notícias não é o policialesco em si. Mas o que grava é isso, né? O que as pessoas marcam é a desgraça. Você assiste o programa inteiro, mas o que te chama a atenção é o corpo estendido no chão. Infelizmente, o corpo estendido, o sangue, né? Mostra isso. Eu não me recordo, você pode pegar o Aqui Agora... Pega as filmagens, entra no YouTube e me mostra uma imagem do Aqui Agora mostrando o corpo no chão. Eu faço esse desafio. Faço porque eu estive lá. Eu nunca fiz corpo no chão. Quando fazia, eles colocavam o efeito, era alguém preso nas ferragens. Então, nesse show de notícias. O Aqui Agora, eles procuraram fazer o formato e não é fácil fazer, não. Hoje, na televisão brasileira, tem o Polícia 24 Horas, em se tratando, Denis, de formato... de plano sequência, se aproxima pela naturalidade, porque são os próprios policiais dentro dos veículos. Não, e é vendido para a TV a cabo. Isso, exatamente. Quer dizer, aquela história, não, só quem gosta disso é povão, é um público desqualificado. Negativo, porque se ele produz isso daí, tem uma operadora de TV a cabo que compra para exibir, então não é bem por aí. Não, de jeito nenhum. Então confundem o Aqui Agora com a questão de desgraça. E a televisão hoje, para dar audiência, põe muita desgraça. É o pai que matou o filho, é a mãe que assassinou o parente, e por aí vai. Você vê todos os dias as atrocidades, né? Então, e desgraça, infelizmente, da audiência. Eu hoje, Denis, eu agradeço muito a Deus. Eu lhe falo sem titubear, eu falo muito com o coração, de estar fazendo parte hoje, né, da IMPD, da Igreja Mundial do Poder de Deus. Essa era a minha outra pergunta. Vou chegar lá. Queria saber, como é que foi essa transição? Então, essa transição, Denis, eu estou aqui, claro, o que Deus me capacitou lá no passado, Ele capacitou. Quando eu não conhecia, não tinha um conhecimento, né, da palavra, mas Deus sempre cuidou de mim. E como que o Herbert veio parar aqui na Mundial, na Igreja Mundial do Poder de Deus?
liderada pelo apóstolo Valdemiro, foi a capacidade dele, foi o talento, foi o currículo que ele tem. Eu diria para você que não. Isso colaborou, né? Deus já me preparava lá no passado, porque um dia ele ia me colocar aqui. Eu diria para você, você sabe, estrutura de televisão é diferente, eu passei por grandes estruturas, tive uma passagem rápida pela Record, no Cidade Alerta, com o Ney Gonçalves Dias. Aqui agora foi a grande escola na televisão para mim, porque eu comecei fazendo lá em Natal. Mas eu vou dizer para você, eu já disse no meu programa, vou repetir aqui no seu, pela grande audiência que tem. Eu não troco esse trabalho que eu tenho. Agora mesmo está circulando, que está voltando um jornalismo popular no SBT. Você vai. Não vou. Nem por muito dinheiro eu não vou. Só se Deus chegar, falar em mim, o Espírito Santo, ó, chegou o tempo, o apóstolo. Eu vou dizer, não, então é porque chegou o tempo. Não vou, Denis, eu falo isso, está gravado, pode deixar gravado, porque eu sei de onde Deus me tirou e onde Ele me colocou. E a minha vinda aqui não foi extremamente uma questão profissional, foi mais espiritual do que qualquer uma outra coisa. Quando eu nem conhecia a Igreja Mundial do Poder de Deus, o apóstolo Valdemiro Santiago, a bispa Francileia, Deus falava que teria algo guardado para mim, que no futuro eu ia ver, que ia me colocar no amor do coração de um enviado dele nesta terra. E eu não imaginava que fosse o apóstolo. Eu vim da Assembleia de Deus, continuo indo aos domingos, continuo frequentando a Assembleia aos domingos, onde eu me rendi aos pés do Senhor, mas diria para você que essa transição foi o puro trabalhar de Deus na minha vida. E Deus permite, Denis, que algumas coisas aconteçam na vida da gente, exatamente para você saber quem é o teu amigo verdadeiro, quem realmente está perto de você nos momentos difíceis. E Deus permitiu uma grande luta na minha vida, já depois de ter conquistado o espaço, depois de ter dado 35, 40 pontos lá no Ratinho, ter sido algum destaque no Aqui Agora, no meio de tantas feras como Gil Gomes, Wagner Montes, Célia Serafim, Sérgio Frias, Ivo Morgante e por aí vai. E eu aprendi muito. Hoje eu agradeço a Deus por tudo que eu passei, porque foi assim que eu cheguei aqui. Então eu não sei se deu para entender, resumindo, Deus permite certas situações para lá na frente te abençoar. É papo de evangélico cristão? Não, não é papo de evangélico. É papo de quem viveu, passou na prova, foi provado e estamos aí na luta. É como eu te falei no começo, sempre um novo desafio. E daqui para frente, como é que você olha o jornalismo brasileiro? Que perspectivas você vê? Por exemplo, o jornalismo impresso praticamente acabando no mundo. Aquele jovem que hoje faz o jornalismo, que tem vontade... Porque aquilo lá que você falou, jornalismo é meio DNA, né? É verdade. Você pode ter um pai que foi um brilhante jornalista, se não tiver o DNA de jornalista, você não vai em frente. É verdade deles. Mas aquele lá que é um idealista, todo jovem, eu quero ser jornalista, eu vou seguir... Quais os conselhos que você dá para ele? O que ele tem que estar preparado para enfrentar daqui para frente? Denis, eu espero que quem trilha o caminho do jornalismo seja um vocacionado, seja uma vocacionada. Se não tiver vocação, vai se frustrar lá na frente. É uma profissão complicada, mexe com a nossa vaidade, mexe com a vaidade das pessoas. Então, se você não tiver esse equilíbrio, a vocação mesmo, você não vai muito adiante. Primeiro que sobe para a tua cabeça. Você pega no microfone, dependendo do teu preparo, da tua vocação, você pode ter cursado 10 faculdades de jornalismo. Se você não for vocacionado, você vai querer... agora eu sou o dono do mundo, agora eu estou com o microfone na mão. Você vai achar que você é a notícia. Já. Eu sou o cara, eu sou a repórter, eu vou arrebentar. E aí onde se quebra, porque mexe com a vaidade. Você, quando acende essa luzinha vermelha aí, se você não tiver um alto equilíbrio, saber que você está aqui hoje nos holofotes, amanhã pode não mais estar. Aí é por isso que você vê muitos colegas em depressão, alguns até dando cabo da vida, porque tem alguns que já fizeram alcoolismo, em outras perfeitamente, né, se viciando. Mas por que fulano está nessa situação? É exatamente essa administração. Se você não tiver essa humildade, não for um vocacionado, você se enforca e a corda não é de ninguém, é sua mesmo. Porque vai subir para a cabeça e você nem percebe. Eu costumo dizer, quando eu dou chance para alguém, Denis, nesse meio, a primeira coisa que eu faço é reúno a pessoa, chame e tem uma conversa. Aqui na Mundial eu falo assim, primeiro requisito é espiritual. O segundo, seja humilde. Você sabe como é que a galinha choca e dá vida aos pintinhos ali, os filhinhos? Ah, não, então vamos lá. Ninguém prepara a caminha e tal, mas ela põe o ovo, o pintinho está ali dentro. Com o tempo, com o bico, ele consegue furar a casca do ovo. Com o tempo,
ele vai ali se formando, se mexe e abre a casquinha do ovo. Com mais um tempinho aí, ele começa a caminhar, cambaleando o pintinho, até se firmar e você sabe, e se caminhar, e poder caminhar com as próprias pernas. Então, do mesmo jeito, tem gente que não furou nem o ovo, já acha que sabe tudo. E nessa profissão, quem sabe tudo, não sabe nada. Tem que estar sempre aprendendo. Pode ter 30, 40, 50 anos de jornalismo, de experiência, mas saiba que você está sempre aprendendo. E a responsabilidade do jornalista, Herbert? No programa tradicional que existia antes desse fenômeno da internet, de redes sociais, de Twitter, tudo isso, era uma época que passou. Até os mais conservadores são obrigados a admitir que passou e daqui para frente vai acontecer tudo mais rápido. Como é que você encara a responsabilidade do jornalista que, de repente, ele coloca um negócio no Facebook, ou no Twitter, ou numa rede social, aquilo tem um efeito viral enorme e que pode destruir uma imagem da pessoa? É mais difícil de trabalhar? É muito difícil. É muito difícil porque o jornal quer vender, né? O jornal quer vender. O rádio passa a informação numa velocidade tremenda, né? Que é a grande escola. Então é complicado, é difícil, Denis, porque dependendo de como você passa aquela informação, aquela notícia, você pode estar atingindo vidas, denegrindo vidas, imagens de pessoas que não é nada daquilo, e depois do mal causado, é muito complicado voltar atrás. Eu vou dar um exemplo da Escola Naval, quando a Rede Globo de televisão colocou, com todo respeito, eu não estou falando mal, isso é um fato, é uma notícia, né? Colocou que a informação chegou para eles que o casal da Escola Naval, donos de um colégio aqui em São Paulo, escola de base, exatamente, escola de base, teriam aliciado menores na escola deles. E foi provado depois que eles não eram culpados. Nada, não passava de um alarme falso, de uma falsa denúncia. Houve o conserto, houve uma notinha pequena. Vai ver como esse casal está vivendo hoje. Terrível, eles recentemente deram uma entrevista. Acabaram a vida deles. Acabou com a escola, acabou com a vida profissional deles. A reputação, porque da maneira que chegou, da maneira que foi passada. Então, é muito perigoso você querer julgar, você querer ser o julgador. Jornalista não é juiz, ele não pode julgar, ele tem que passar a notícia. Ele pode dar uma opinião, mas essa opinião tem que ser uma opinião com os pés no chão, abalizada. Sua opinião própria, mas com muito cuidado, respeitando a opinião, discordando se for para discordar, mas sabendo que do outro lado você pode acabar uma vida, você pode ferir as pessoas. E aquela regrinha básica, né, Herbert? Escutar sempre os dois lados. Sempre os dois lados da notícia. Porque o repórter, a partir do momento que ele elege um lado como culpado, outro como inocente, escuta um só, ele já matou a notícia, ele já matou a informação, ele já perdeu a credibilidade. Porque você tem que passar aquilo. Você vai te escutar, vai me escutar. E, lógico, você pode até opinar depois de ter escutado as duas partes, depois de levar ao público o conhecimento. Apura sempre os dois lados. É os dois lados da notícia. É o básico do jornalismo, né? Mas, poxa, a gente conversaria muito mais tempo aqui, mas o nosso programa estava começando a ficar bom agora, né? Agora que estava começando a engatar, né? O programa está acabando. Eu queria mais uma vez te agradecer muito por você ter aceito o nosso convite. Foi um prazer enorme te receber aqui. Nosso público hoje foi brindado com a presença do Herbert. Te colocar aqui à disposição. Você já é da casa, mas fique à vontade. Algo que eu não perguntei, alguma coisa que você queira falar? Não, Denis, eu quero te agradecer imensamente. E onde eu for, em qualquer veículo, agradecer em primeiro lugar a Deus pela oportunidade que Ele me deu de fazer parte dessa família da Igreja Mundial do Poder de Deus, e agradecer ao apóstolo Valdemiro Santiago, que é um homem de Deus. Não é porque eu estou aqui, eu já falei isso no meu programa. Agradecer a sua esposa, Bispo Francileia, o Bispo Josivaldo, o Bispo Jorge, a Mauri, todos os bispos, pastores, obreiros, missionários, missionárias e até os membros, né, desta casa. Agradecer muito a Deus e dizer que você está sempre começando e recomeçando na vida. Nunca pense que você está em cima. Eu sempre encerro o programa. Nunca pise uma pessoa quando você estiver subindo, depois quando você estiver descendo, poderá encontrá-la. Isso aí é uma coisa muito prática, mas é a pura realidade. Quero te agradecer imensamente, já deixar o convite, você ir uma hora lá no Repórter Mundial, a gente bater um papo também. Só me chamar. Viu, Denis? Já está convidado, viu? Muito obrigado, que Deus abençoe. Qual é o horário do Repórter Mundial? 7h30 às 8h30 da manhã. Menos a terça, que é direto da igreja. Eles abrem o sinal muito cedo da igreja, a gente entra com flashes ao vivo, segunda, quarta, quinta e sexta, 7h30 da manhã, até às 8h30 você tem um encontro com o Repórter Mundial. Conto com você.
Herbert, muito obrigado. Obrigado Foi um prazer você. enorme te receber aqui. Deus E abençoe. você já sabe, nosso encontro de todo final de noite, nosso ponto de encontro, programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite. Programa Ponto de Equilíbrio. Agora, novo horário. De segunda a sexta-feira, meia-noite. Um pouco mais cedo. Não esqueça, de segunda a sexta, meia-noite. Espero por você.